Olá, amigos, ADV Jus no ar, aquele programa feito com todo carinho e profissionalismo para você. Aliás, você merece. Muito obrigado de me acompanhar sempre aqui na TV, redes sociais, Face, Instagram, LinkedIn. Obrigado mesmo, tá? E começo pedindo para você, se por acaso você não é inscrito em nosso canal do YouTube, que o faça. É youtube.com/advjusnet, o nosso endereço. E muito obrigado por isso também. Você vai ver no ADV Jus TV de hoje, ADV Jus Notícia Jurídica, ADV Especial com 3 participações, ADV Jus Prestação de Serviços, Estante Jurídica, Pergunte ao ADV Jus, ADV Jus Entrevista e Momento Divino. Tudo isso agora aqui comigo no ADV Jus. Ok, iniciando o nosso programa, como sempre, com uma notícia jurídica. Olha só, essa é até pitoresca, hein? Mantida a condenação de homem por lavagem de dinheiro por jogo do bicho. Ai. A 4ª Câmara de Direito Criminal do TJ manteve em parte uma sentença que condenou um homem por crime de lavagem de capitais provenientes de infração penal. De acordo com os autos, o réu foi abordado por policiais militares enquanto dirigia, e em virtude de um mandado de prisão existente contra ele, foi evidentemente abordado, né? Durante a busca no interior do veículo, foi encontrada a quantia em uma mala de R$26 mil. No seu depoimento extrajudicial, o réu admitiu sim que o dinheiro era proveniente do jogo do bicho. A pena foi redimensionada, né, para 3 anos de reclusão em regime inicial semiaberto. A decisão foi unânime, a fonte é o TJ. Olha, sinceramente, né, jogo do bicho, com tanto crime que a gente vê aí de maior poder, né, enfim, não podemos também nos abster, né, que infelizmente o jogo do bicho ainda é uma infração, acredite se quiser. ADV Jus Prestação de Serviços. Olha, estamos aí dando nossa colaboração, estou me referindo aqui ao portal ADV Jus, né, com relação aos incêndios aí criminosos que ainda estão acontecendo, não naquela proporção lá do final de agosto, né, mas você pode observar que todas as manhãs nós aí constatamos que em nossos quintais, né, na entrada das nossas casas, está lá a chamada fuligem, né? As autoridades efetuam e efetuaram já várias prisões nesse sentido, né? E a gente não fica sabendo que aquelas pessoas que fizeram aquela balbúrdia, né? O que aconteceu com elas, como está a responsabilização criminal daquele tipo de indivíduo, vou assim referir a eles, tá? Agora é necessária a colaboração de todos, né? No serviço justamente aí para preservar tudo e levar denúncias através do 190 para a PM, a nossa Polícia Militar. Uma preocupação também importante é com a baixa umidade, né? O ar deu aí um breve refresco no início da semana, mas não está nada bom para a saúde, principalmente de crianças e idosos, né? Vamos aguardar aí a nossa boa chuva, quiçá ela venha logo, uma iniciativa aqui do portal ADV Jus, tá falado? Isso aí. Meus amigos, olha só, pergunte ao ADV Jus, né? Eu já começo falando do nosso endereço eletrônico, que é programa@advjus.net. Esse espaço que foi criado aqui em nosso portal é para você sugerir uma pauta jurídica, né, com o tema do seu interesse, um tema jurídico de preferência, ok? Ou mesmo indicar um nome de profissional da advocacia, do judiciário, da polícia, né, do Ministério Público. Então, se você tem aquela vontade de ver aí um profissional da sua preferência aqui nos concedendo uma entrevista, é só entrar em contato com o nosso endereço, que eu já falei, mas vou repetir. Agora eu preciso fazer um parênteses, tá? Esse espaço não é um espaço para consulta particular, tá? É consulta particular com advogado, consulte o seu advogado de confiança, tá? Mas venha para cá para o ADV Jus, seja sempre lembrado. E o nosso endereço é programa@advjus.net. Agora, ADV Especial, Direito Notarial e Registral, com a competência de sempre, o Wendel Salomão.
Veja aí. Olá, meus amigos do ADVJus. Hoje vou falar com vocês sobre uma atualização importantíssima nos inventários de divórcios extrajudiciais. Os inventários partilhas de bens e divórcios consensuais poderão ser feitos em cartório, ainda que envolvam herdeiros com menos de 18 anos de idade ou incapazes. A decisão foi aprovada pelo CNJ, Conselho Nacional de Justiça, em 28 de agosto de 2024. A medida simplifica a tramitação dos atos que não dependem mais de homologação judicial, tornando-os mais céleres. Com a mudança, a única exigência é que haja um consenso entre os herdeiros para que o inventário possa ser registrado em cartório. No caso de menores de idade ou incapazes, a resolução detalha que o procedimento extrajudicial pode ser feito desde que lhe seja garantida a parte ideal de cada bem a que tiver direito esse menor ou incapaz. Nos casos em que houver menor de 18 anos de idade ou incapazes, os advogados irão remeter a minuta da escritura pública do inventário ao Ministério Público para aprovação. Caso o Ministério Público considere a divisão injusta ou haja impugnação de terceiro, haverá necessidade de submeter essa escritura ao Judiciário. Do mesmo modo, sempre que o tabelião tiver dúvida a respeito do cabimento da escritura, deverá também encaminhá-la ao seu juízo competente, ou seja, ao seu corregedor. No caso de divórcio consensual extrajudicial envolvendo casal que tenha filho menor de idade ou incapaz, a parte referente à guarda, visitação e alimentos destes deverá ser solucionada previamente no âmbito judicial, como já havia dito a lei. A possibilidade da solução desses casos por via extrajudicial ajuda a desafogar o Poder Judiciário, que conta atualmente com mais de 80 milhões de processos em tramitação. Para essas dúvidas ou outras, eu estou à disposição. Caso você queira maior celeridade nos seus processos, procure um tabelião de notas da sua confiança. Nos vemos em breve, meus amigos, e até logo. Ok, muito obrigado, Wendel. Agora, vocabulário jurídico. Quem é responsável pelo pagamento do laudêmio e quanto custa? Essa resposta no intervalinho. Inclusive, quem nos concedeu foi o nosso expert no assunto, o Wendel Salomão, que acabou de participar aí do ADV especial, tá? Então, a resposta no intervalinho, fique ligado. Agora, estante jurídica aqui do nosso programa do ADVJus TV. A estante jurídica do ADVJus TV de hoje destaca a seguinte obra: Manual das Eleições 2024, sexta edição ampliada e atualizada. O Manual das Eleições 2024 é de autoria de Alexandre Gonçalves Ramos, editora Mizuno. Mais uma obra para você retirar da estante e conferi-la. Agora destaque para mais um ADV especial. Direito Condominial, com o Dr. Márcio Espímpolo. Olá, eu sou Márcio Espímpolo e mais uma vez estamos aqui no quadro do ADV especial para falar sobre direito condominial. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que costuma ter um pouquinho de polêmica, que é sobre se o síndico ele pode ser prestador de serviços, pode ser funcionário do condomínio, ou se não, nenhuma dessas duas opções, se ele é simplesmente um cargo de eleição. Muito bem, podemos começar falando sobre CLT. Será que o síndico pode ser um empregado do condomínio? Bem, nós já temos algumas decisões judiciais nesse sentido de que o síndico ele não pode ser funcionário do condomínio, não pode ter uma CLT assinada pelo condomínio. Até porque, conforme diz o próprio Código Civil, e é ali onde o síndico deve se fiar para fazer a sua representação no condomínio, se ele vai assinar como representante do condomínio e como funcionário, só aí nós já percebemos uma série de incongruências, inclusive em razão dele não ter uma subordinação a outras pessoas. A subordinação do síndico é à convenção, ao regimento interno e também às decisões de assembleia. Então o síndico não pode ser um empregado registrado em carteira de trabalho pelo condomínio. E prestador de serviços? Será que o síndico pode ser um prestador de serviços nos termos do Código Civil também? Também pelo entendimento
análogo à CLT, o síndico também não é e não pode ser um prestador de serviços. É óbvio que, por consequência, ele presta serviço, sim, para o condomínio, mas até mesmo como um autônomo, assim como um prefeito presta serviços para a coletividade, para a comunidade, um governador, o presidente, outro cargo eletivo qualquer. Mas o síndico não pode ter um contrato, até porque, de novo, se ele é o representante do condomínio, quem é que vai assinar o contrato pelo condomínio? Ele mesmo? Então não poderia. Também não poderia ter o seu contrato rescindido. Então é importante entendermos que o síndico, assim como, de novo, prefeito, governador, presidente da República, são cargos eletivos. E como tal, ele então se submete a acatar, a cumprir a convenção e regimento interno, assim como o prefeito tem que cumprir a lei orgânica do município, não tem contrato, não tem CLT, o governador precisa cumprir a convenção, ou melhor, a Constituição Estadual, e o presidente a Constituição Federal. O síndico, portanto, ele tem que cumprir essas normas que já estão pré-estipuladas no Código Civil. Portanto, síndico, sempre cargo eletivo. Isso era o que nós tínhamos para falar hoje com você. Voltamos em breve com mais um ADV especial. Até lá! Agora aquele momento do intervalinho aqui em nosso programa. Na sequência, mais ADV especial, entrevista e divino. Fique aqui comigo, volto já já. Arcângelo Imóveis, venda, locação e administração. Compromisso e confiança. Arcângelo Imóveis. Agora quero falar para você do Zezinho Alfaiate, Espaço Homo, ali da rua Eliseu Guilherme 681. Vista-se com bom gosto e elegância através dos trajes do Zezinho Alfaiate. Inclusive aquele traje feito sob medida especialmente para você. Isso mesmo, no Zezinho Alfaiate você também dispõe ali de confecções já prontas do traje masculino, daquela forma que você procura, com aquele atendimento mais que especial. Zezinho Alfaiate, na Eliseu Guilherme 681. Faça como eu, vista-se com elegância com os trajes do Espaço Homo. La Botilha Vinhos, onde você encontra os melhores rótulos. Venha conhecer. Quem é o responsável pelo pagamento do laudêmio e quanto custa? A taxa do laudêmio deve ser paga pelo vendedor do imóvel no momento da transferência da propriedade. A taxa do laudêmio geralmente é de 5% sobre o valor venal do imóvel. Legal, estamos de volta então com o segundo bloco do ADV Jus TV de hoje, abrindo cortinas para direito imobiliário. A participação do competente Dr. Luiz Felipe Arcângelo. Veja. Olá, amigos do ADV Jus. Hoje falaremos sobre a responsabilidade civil da imobiliária à luz do Código de Defesa do Consumidor frente à locação. As normas consumeristas, elas não se aplicam aos contratos de locação de imóvel, uma vez que estes, logicamente, são regulados por uma lei específica, que é a Lei 8.245/91. E as partes desse contrato, locador e locatário, também não se amoldam aos conceitos de consumidor e fornecedor, descritos no artigo 2º e 3º do CDC. Já na relação entre locadora e imobiliária, ela é tipicamente consumerista. Por quê? A dona do imóvel consumidora, ela paga pelo serviço da imobiliária, fornecedora, incidindo assim o CDC. Agora, sobre a diligência habitual na locação. Dentre os nossos estudos, nós nos deparamos até o momento com uma definição acerca dessa terminologia. Contudo, pela análise dos casos concretos, é possível entender que diligência habitual é o mínimo de zelo e cautela que a imobiliária, enquanto fornecedora de serviços, tem que colocar em prática quando recebe um candidato à locação. Ou seja, o proprietário locador, ao disponibilizar o seu imóvel a uma intermediadora, logicamente ele espera que ela preste os serviços como se o imóvel fosse dela.
aplicando na prestação desses serviços todos os procedimentos para que minimizem o risco dessa locação. Já falando sobre a responsabilidade civil da imobiliária frente à prestação de serviço, nós também temos nos deparado com decisões dos tribunais enquadrando a imobiliária na responsabilidade civil objetiva, ou seja, independente de culpa, a imobiliária irá responder pelos defeitos relativos à sua prestação de serviço. Este entendimento, logicamente, decorre da teoria do risco do negócio, pois a imobiliária, ao exercer a sua atividade com fins de lucro, ela também assume os riscos que vier a causar. Onde há ganho, há despesa. Falando rapidamente sobre um caso prático que nós tivemos no escritório, temos o exemplo da imobiliária que demorou 5 meses para notificar o locatário do cancelamento do seguro-fiança e o prazo para apresentar ao locatário uma nova garantia. E esse contrato ficando sem garantia, o juiz entendeu que houve falha na prestação de serviço. Em breve, retornaremos com mais tópicos aqui do Direito Imobiliário no ADV Especial. Um abraço. Agora a agenda jurídica. Agenda jurídica aqui do ADV Jus. A agenda jurídica está apresentando para você, olha aí, ó, Campanha de Saúde Mental 2024 da OAB. A CAASP está realizando de 2 de setembro, né, até o dia 31 de outubro do outro mês, né, em todo o estado a Campanha de Saúde Mental de 2024. Advogados, advogadas, estagiários, estagiárias terão oportunidade de realizar uma consulta com o psicólogo gratuitamente. Se você está precisando, aproveite. As guias de participação estão disponíveis pela internet, lá no caasp.org.br, também nas unidades da CAASP nas casas da advocacia. Aqui em Ribeirão Preto, telefone 16 3617 1314. Liga lá. Agora o momento da entrevista. Você vai acompanhar comigo agora. Nós recebemos aqui com muita satisfação o professor de marketing jurídico Alexandre Mota. Professor, palestrante, autor de várias obras sobre a matéria. E hoje nós vamos exibir a segunda parte da entrevista que já fizemos com o professor aqui em nosso estúdio. Muito interessante. Confira. Agora, quais são aqueles temas, assim, tópicos, né, mais corriqueiros dentro do marketing jurídico, que às vezes passam por, assim, desapercebido, né? Às vezes são coisas simples e o advogado, às vezes, mesmo sem uma consultoria ou mesmo sem, assim, um profissional especializado mostrando para ele caminhos do marketing, ele poderia também, olha, puxa, isso aí eu não fiz, e às vezes são temas corriqueiros, o que a gente pode deixar? Sabe que uma coisa que eu percebo como um erro grave é a pessoa imaginar que não vai ser investigada. Então vamos dizer que eu fiz uma ação prospectiva, eu cutuquei o mercado prospectivamente falando. A gente vai ser investigado, as pessoas gostaram do que eu falei, mas ela vai entrar no nosso site, vai entrar na nossa rede social para saber o que a gente fala, se a gente efetivamente está falando sobre as dores dela. Então, o que eu falo? Na primeira etapa, a fase de estruturação, tem uma coisa que eu chamo de blindagem institucional, que é você criar a imagem definitiva que todo mundo que for te investigar vai ver a imagem que você quer que seja vista. Quais são os elementos que compõem essa blindagem? Logotipo, site, folder impresso, folder digital, newsletter e as redes sociais. Né? Então eu demonstro que esses 6, se você fizer da maneira correta, você está apto a ser investigado, vamos brincar assim, né? E o contrário acontece, a pessoa faz alguma ação, a pessoa vai investigar, não vê nada o que ela quer, essa pessoa não fala as dores que eu estou precisando resolver agora, e para a prospecção. Só que ninguém fica sabendo, que a pessoa não vai te ligar e falar assim, entrei na sua rede social, não vi nada de nada, não me fez sentido nenhum, então vou passar para o próximo advogado. Ele não vai fazer isso. Você perde a prospecção porque você não estava adequado ao que o mercado minimamente está esperando no escritório. Uma coisa que a gente assim, observa, nós temos aqui colegas nossos aí que são, estou falando aqui da produção, são publicitários, né? E uma coisa que o pessoal se ressente, às vezes começam a fazer um trabalho com um determinado cliente e aquele resultado não vem tão rapidamente, né? E às vezes a empresa já também não vinha bem.
né? Eu estou falando mais voltado para a publicidade mesmo. E aí, uma das primeiras coisas que aquele dono, né, daquele ou estabelecimento, ou de firma, ou de empresa, uma das primeiras coisas que ele pensa ou que ele faz é cancelar. Infelizmente, cancelar ali a mídia. Isso também acontece quando vai se fazer um planejamento para um escritório aí, a gente não sabe se ele está ou não bom ali das pernas, né, para usar um termo chulo. Isso também acontece, da pessoa querer aquele resultado? Ele acontece bastante, da pessoa querer resultados imediatos, tanto que eu já deixo bem claro que o procedimento geralmente demora 1 ano, 11, 12 meses, é uma média de implementação de um planejamento adequado de marketing. Justamente porque, para não criar essa expectativa de que em 2 dias vai acontecer alguma coisa. Só que eu estou, nesses 11, 12 meses, estruturando o escritório em termos de marketing para que o resto da vida do escritório você não precise mais se preocupar com marketing. Porque a gente está criando rotinas que vão se manter dentro do escritório. Então, se ele conseguir me dar esses 11, 12 meses, nunca mais ele vai ficar perdido em termos de marketing, o que fazer, qual o direcionamento, como que a gente está prospectando, porque o próprio marketing está gerando lucro para ele. Você sabe uma coisa que eu gostava muito, e gosto, mas para mim, eu, assim, daqui da minha santa ignorância, achei que talvez ela já fosse, assim, para usar uma palavra antiga, que ela já fosse um pouquinho demodê, que é a newsletter, que inclusive o portal teve a newsletter, né? E a nossa newsletter, ela era impressa, depois ela passou para ser digital. Como que está hoje? Tá só digital, né? Poucas pessoas mandam newsletter física ainda. Tinha bastante no passado isso, mas hoje é a newsletter digital. Então veja, se você fizer ali um compêndio de informações reais para o seu cliente, você tem na sua mão um cliente ativo, inativo, aquele cara que você já olhou no olho, trocou cartão e tal. Você tem esse mailing seu que você pode trabalhar. Se você todo mês bater o seu logotipo lá com informações pertinentes para ele, quem que ele vai lembrar na hora que tiver problema? O cara que fez reunião com ele 3 anos atrás ou o cara que todo mês está ajudando ele com informações relevantes? Né? Então a beleza da newsletter é essa, se fazer lembrar constantemente, seja por e-mail, seja pelo WhatsApp, mas se fazer manter essa comunicação, manter esse contato ativo, vivo ali com o cliente possível dentro do escritório. E você acredita ainda assim na efetividade do mailing list ainda, Alexandre? Ele tem? O mailing list dentro da newsletter, isso que eu falei, clientes ativos, inativos e tal, eu acho que é importante, você fica mantendo esse contato. O que eu não gosto é você comprar um mailing list, né? Você não pode fazer isso, eu não vejo efetividade, eu não vejo relevância de você receber um contato de uma pessoa que você nunca viu na frente, né? Então isso não, comprar um mailing list, sair ligando... Não vai funcionar. E não pode também, né? Não, é uma coisa quase que abjeta, né? Agora, como você mesmo falou, a gente também tem essa ideia aqui dentro do portal ADVJus. A gente, inclusive, quero fazer um parênteses aqui com a presença do nosso ilustre convidado. Eu costumo dizer que aqui no ADVJus, no nosso portal, nós fazemos uma pequena parte aí, eu sempre falei isso, não é só porque o professor está aqui, uma pequena parte do marketing jurídico, que é o marketing digital de imagem com conteúdo. Eu estou me referindo justamente ao ADV Especial, que são colegas que todo mês deixam aí o seu legado nas várias áreas do direito, né? Mas daí para um marketing jurídico completo, né? Tem muita coisa que precisa ser feita, tem muito caminho a ser percorrido. Mas eu acho que é um caminho também inicial, né, professor? Com certeza. A pessoa pode falar, eu não vou fazer o vídeo, mas eu posso fazer um newsletter, eu posso fazer um pouco a parte de impresso. Quer dizer, para um pequeno escritório, é como você mesmo já disse, né? Já deu o caminho das pedras. Um orçamento, às vezes, pequeno, ele também consegue atingir os objetivos, né? Sim. Porque, na verdade, o que interessa é ele encontrar o cliente dele, ele saber quem que ele quer. Conhecer, né, o público-alvo dele e falar com o público-alvo dele. Veja, a gente está falando de custos, né? Não custa nada hoje você fazer uma das melhores tendências de mercado, que é você virar o celular para você e falar
as coisas para o seu mercado, para o seu público-alvo. Não custa nada para o escritório, né? E muita gente, lógico, eu entendo quando a pessoa não tem a aptidão de gravar um vídeo, fica com vergonha, eu até entendo. Mas a verdade é que a gente precisa, às vezes, se esforçar um pouquinho para entrar nas tendências que vão trazer resultado para o escritório. Então, essa coisa de você gravar eu chamo de vídeo-artigo, gravar um vídeo-artigo falando sobre as dores, o que ele pode fazer, dar um direcionamento, a pessoa começa a confiar cada vez mais em você, é importante. E as pessoas precisam migrar um pouquinho para isso. Ok, quero reiterar meus agradecimentos ao ilustre professor pela participação conosco aqui no ADVJus TV. Agora o momento do sorriso. Momento divino. Vinho, uma delícia. Veja aí. Vinho, Finca El Regional, Gran Reserva Tempranillo. Vinho tinto seco de coloração vermelho intenso. No olfato, apresenta aroma de frutas vermelhas e maduras com notas de chocolate, café e tostas. O paladar é rico e complexo, com taninos firmes, macios e boa acidez. Uva Tempranillo. Ele é produzido por Vinícola Finca El Regional, região de Castilha, na Espanha. Na harmonização vai muito bem com carnes vermelhas, carnes de caça exóticas, queijos curados e pratos à base de cogumelos. Uma delícia! Experimentem! Tchim, tchim! Este vinho você encontra em La Bottiglia Vinhos. O melhor rótulo é aquele que você gosta. Vinho é tudo de bom. Meus amigos, eu vou ficando por aqui, prometo voltar breve com um programa inédito, ok? ADVJus, tô ligado, ADV Especial, vem pra cá fazer parte, você também. Um forte abraço, até o próximo.